Oi, oi. Uma das coisas que eu mais pedi ao Senhor, eu preciso da tua presença. E eu não consigo viver sem ela. Tati. Irmãos, deixa eu só dar uma notícia sobre o meu irmão. Antes de eu começar a pregar, ele está completamente desenganado. Ele já acabou todas as esperanças. Acabou. Ele está no paliativo. Eu nem sabia que isso existia. Paliativo é um local que se coloca para espere a morte. Então, é aberto à família. Você pode ir a todo momento visitar. Não tem números, não tem quantidade. Qualquer um da família pode chegar e é onde ele está. O médico disse que os tumores, múltiplos tumores dele, porque isso foi o diagnóstico, múltiplos tumores, não saiu se é maligno ou benigno, mas pela condição só pode ser maligno. Ele perdeu completamente o apetite, não bebe água, não come, os nódulos estão comprimidos, porque tem nódulos em todo o corpo, nos órgãos vitais e em todo o corpo interno. O médico disse que é um tumor raro, extremamente maligno, e que ele poderia fazer qualquer tipo de exame antes, não detectava esse tumor. Somente ia acontecer como aconteceu, quando agravasse a situação. Porque nos raios-x, nas ressonâncias, ele não pega, não é um tumor que está dentro do órgão que possa ser diagnosticado, ele é grudado nos órgãos, é como se ele fizesse parte do órgão. Então só quando abre a pessoa que vê o número, e eles são muitos. As costas por dentro dele, a parte interna, ela está tomada dos tumores, os rins, fígado, baço, pulmões, a garganta, o intestino, e ele não dorme, ele não come, e agora ele parou de beber até líquido, então só está molhando a boca dele. Deus pode fazer um milagre? Pode, né? Mas nós precisamos entender que a resposta de Deus não é a nossa. É muito difícil para minha mãe, que está bem senhora, hoje ela passou um dia no hospital, tentando tirar ele do quarto por causa do barulho, ele não estava suportando para ficar no quarto sozinho. A única coisa que ele pediu para minha sobrinha, só quero ficar em paz. Ele quase não está falando. Então assim, ontem ele não conseguia evacuar, então ele jogou pela boca. Ele vomitou fezes, né, que é um estágio bem avançado, terminal. E mesmo fazendo lavagem, não conseguia. Então, e ele está consciente, e ele está tendo agora apagões. É como se ele não lembrasse mais. Eu não sei se tem no cérebro, mas a situação dele realmente assim, humanamente dizendo, pela medicina, não tem jeito. E nós cremos em Deus em todos os aspectos, no sim e no não. Ele pode ser curado? Sim. Ele pode não ser curado? Sim também. É difícil para uma mãe entender que o filho vai morrer, mas se a gente for olhar para a situação, isso não define muita coisa. Uma vez perguntaram para o bispo Quirino, ele estava com um problema cardíaco, estava bem debilitado. Aí perguntaram para ele qual que é a sensação que ele tinha de ser um homem de Deus e para sofrer tanto. Ele disse a mesma sensação de todo homem que nasceu na condição de pecado. Não sou o primeiro e nem vou ser o último. Grandes homens de Deus, mártires da igreja, morreram sofrendo. Por que eu seria diferente? O sofrimento não define os castigos. Deus tem a sua maneira de agir. Deus sabe como faz. Nós precisamos tentar compreender a grandeza de Deus, mesmo sendo tão Deus. Tem gente que diz assim, nossa, mas você é muito compreensível. Mas eu não sou compreensível. Eu desejo conhecer o coração de Deus e entender que Ele tem um controle absoluto de todas as coisas. E isso me sustenta. Eu posso ser suporte para outros. Dificilmente eu vou me abalar. Dificilmente, irmãos, você vai me ver abalado.
porque eu entendo que o sim ou não vem do sim. E uma das coisas que eu nem estava esperando esse diagnóstico, eu já tinha estava falando comigo a respeito de entender que não também é resposta. Nós não estamos prontos às vezes para ouvir o não, principalmente agora, debaixo de uma geração tão frágil, uma geração tão criada dentro do que você nasceu para ser feliz. É uma geração que tem crescido onde tudo que contraria a sua vontade gera crise de ansiedade. Eu não sei, os que passam dos 45, 40 anos, crise de ansiedade antes, na maioria das vezes, era curada com vara. Só que hoje não pode bater. Hoje não pode contrariar. E tudo caminha para que colabora para que o universo, a criação se torne um caos. Por isso que a Bíblia diz que o homem se tornará amante de si mesmo. Ele só vai querer agradar a si próprio. Ele não está pronto para ouvir um não, ser corrigido, ser exortado, ser tratado. Isso está muito mais difícil dentro das igrejas, quando alguém, um líder, corrige uma ovelha. É muito mais fácil ela sair da igreja falando mal, do que reconhecer o seu erro e arrepender que ela pode ir para o inferno. Irmãos, antes, quando um líder corrigia, o professor corrigia, era motivo de muita vergonha. Os pais se envergonhavam, os pais vão bater boca na escola com o professor. Eu já disse para a Giovana, professor é para te corrigir sim, não com abuso, mas com autoridade. Professor é para dizer não para você sim, porque aqui em casa você ouve não, ali se ouve não. Porque não é porque o mundo está caminhando por esse caminho que eu preciso caminhar. A palavra não me orienta assim, e eu preciso caminhar segundo a luz da palavra. Por isso virá uma grande perseguição sobre a igreja. Não é que o evangelho vai ser proibido de pregar. O que vai ser proibido de pregar é a verdade que ele expõe. Quando se fala da sexualidade, da prostituição, dessas coisas que estão sendo de alguma maneira colocadas, maquiada, e como se fosse algo bonito no mundo, a igreja precisa ir contra e ser a palavra como ela é. Quando se fala de correção, quando se fala de vara, a Bíblia diz que o filho que não é corrigido com vara envergonha seus pais. E o conselho tutelar diz que você não pode bater na criança, você tem que conversar. E eles entenderam e têm crescido debaixo desse ensinamento. Irmãos, quando diz bater com vara, não é espancar, é fazer com que ela entenda que existe uma autoridade, e a vara impunha isso. Hoje não é mais permitido. É chegar e dizer: eu vou te dar 3 varadas, porque você saiba que você não pode fazer. Mas é varadas, irmãos, simples, que possa doer, que possa fazer chorar, mas que haja correção. Eu me lembro uma vez que a Giovana, na creche, ela teimou com a professora. Ela não podia pular no pula-pula, ela correu e pulou, pula-pula, e a professora veio conversar comigo. Então eu saí e disse para ela: chegando lá em casa, eu vou te dar 3 varadas. E a Giovana sempre foi excessivamente escandalosa. E ela foi chorando e gritando no carro até lá em casa. Chegando em casa, eu peguei uma varinha, irmão, foi uma varinha. Entrei com ela, sentei ela no sofá, dei uma varinha na cadeirinha dela. Aí eu fiquei com dó, porque ele ficou marcadinho. Dei a segunda, eu fiquei com muita dó. Eu falei: para você entender, você está apanhando porque você desrespeitou o professor e você precisa respeitar a professora. Virei as costas, ela: pai. Eu virei ela: falta um. Porque eu disse que ia dar 3. Criança, irmãos, ela entende, ela sabe que correção é amor. Criança sabe que precisa ser corrigida. E nós, como filhos de Deus, nós precisamos entender que a correção também vem de Deus. Hebreus 12 diz: o pai corrige o filho que ama. Se Deus não nos corrige, a palavra de Deus diz que nós somos bastardos, mas nós somos escolhidos como os filhos. Então a palavra de Deus diz que o Senhor nos corrige para que sejamos
melhores. Nós precisamos entender, irmãos, que nem sempre o Senhor vai te dizer sim. O sim de Deus é abençoador, é muito bom, irmãos, mas o não de Deus, Ele protege, Ele te guarda. Às vezes nós achamos que aquilo que nós queremos naquele momento é tudo o que precisamos, e quando o Senhor diz não, parece que o mundo desaba, parece que nós não vemos outra saída, nós não vemos outra solução. Mas quando o Senhor te diz não, é porque lá na frente você pode evitar de ser abençoado com aquilo que Ele já preparou para você como um sim. O não de Deus, Ele te resguarda de perder tudo aquilo que Ele tem preparado para a sua vida. É uma proteção para aquilo que Ele te preparou para o futuro. Abra sua Bíblia em Gênesis 26. Gênesis 26. A partir do versículo 1. A palavra de Deus diz assim: nesse tempo, a fome dominou aquela região. Tinha acontecido a mesma coisa durante a vida de Abraão. Por causa da situação de fome, Isaac foi para Gerar, onde vivia Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse: não vá para o Egito. Fique nesse território, faça o que te digo, e eu estarei ao seu lado, abençoando você. Darei todas essas terras a você e aos seus descendentes, cumprindo a promessa que fiz a seu pai Abraão. Farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas, e eles serão uma bênção para todas as nações. Farei isso porque Abraão obedeceu às minhas leis e mandamentos. E em função disso, Isaac ficou em Gerar. A história desse texto diz que havia tanta fome naquela época, que não havia condições e suprimentos para que as pessoas pudessem comer. No meio do desespero, Isaac, ele tinha semente para plantar, mas ele não tinha terra para receber a semente, e não tinha suprimentos para alimentá-lo e alimentar a família dele. E naquela ocasião, naquela época, o Egito era a grande potência da época. O Egito era onde supria tudo, era onde tinha alimentos, era onde tinha mantimentos, era onde tinha condições, era onde comprava, era onde as famílias se abasteciam na necessidade. Mas no Egito também existia a escravidão. E a palavra de Deus diz que no meio do desespero de Isaac, ele já tinha uma solução no seu coração, ele já tinha uma direção e entendeu que aquilo era de Deus. Ele iria no Egito buscar suprimento para sua família. E no momento em que ele decidiu, ele estava seguro daquilo. Às vezes, irmãos, as situações se levantam, parece que é aquilo e pronto, não tem outra saída. Às vezes os pratos vêm para a sua mesa. Às vezes o diabo ele traz pratos, alimentos. Primeiro ele prepara o ambiente e depois te oferece a única solução. Aparentemente é isso que você precisa, é isso que vai mudar a sua história, é isso que vai mudar a sua vida. Você não tem outra condição a não ser aquilo. Às vezes quando olhamos e entendemos assim: agora eu já sei o que eu vou fazer. Eu sou independente, eu vou tomar tal decisão, eu vou fazer de tal maneira, eu vou agir dessa maneira. Isaac estava decidido: eu tenho recursos, eu tenho condições, eu vou para o Egito, me abasteço e volto. E a Bíblia diz que ele desceu a Gerar até Abimeleque. E o Senhor, conhecendo os planos de Isaac, porque o Senhor conhece os planos do nosso coração antes que ele venha a existir.
você planeje, antes que você pense, antes que o diabo se levante, o Senhor ele já sabe qual vai ser, o que o diabo vai fazer, o que você vai fazer, o que você vai agir, mas ele sabe também como ele vai falar com você. E quando Isaac naquele momento se propôs a descer, ele desceu primeiro a Gerar. Então o Senhor disse para ele: não desça no Egito, fique aonde eu te plantei, permaneça firme, ainda que você não tenha condição e a situação não te ofereça solução, permaneça firmado em mim. Às vezes é isso, só isso que você tem. Às vezes a única coisa que você tem hoje é uma palavra dizendo: permaneça fiel. Você olha para um lado, você não vê saída. Você olha para o outro, você não vê saída. Você olha para frente, está pior ainda, para trás tem um passado, e você não crê. E a única coisa que você tem é uma palavra. O Senhor te dizendo: não faça besteira, não haja segundo a sua própria vontade, não tome essa decisão. A única coisa que te sustenta é uma palavra, uma esperança. Mas o seu coração já planejou 1000 coisas. Eu vou fazer assim, vou fazer assado, vou tomar isso, vou tomar aquilo, vou fazer. Você já tem todos os seus planos, mas lá dentro de você algo diz: permaneça do jeito que você está. Muitas vezes, irmãos, Isaac poderia dizer: mas eu já sei o que fazer, eu sei como fazer. E quando Deus diz para ele: fique, o Senhor disse para ele: não desça ao Egito. Isaac queria muito, irmãos. Era a resposta imediata, era a solução dos seus problemas, era a resposta mais fácil, era a solução mais fácil que ele tinha nas suas mãos. O Senhor disse: não. Quantos nãos o Senhor tem te dito? Quantas vezes você queria ouvir: faça, sim, mas o Senhor está te protegendo, dizendo: não, acalma, espera, permaneça. A terra seca em mim é fértil, o deserto na minha presença é um oásis. É melhor morar no casebre com paz do que num palácio onde há dor e contenda. Amém, aleluia. É melhor um pouco comer verdura, mas com paz no coração, do que ter festa e não ter a consciência tranquila. Às vezes você olha e diz: está tudo errado. Isaac olhava e dizia: está tudo errado, está tudo errado. Como que eu vou lançar as minhas sementes nessa terra árida? E o Senhor disse: não, não. Ouça o que o Senhor te diz. Cuidado com as palavras, o que você tem buscado, as soluções que você tem achado para você, as soluções que você tem enfrentado e dito: eu sei o que fazer. A mente do Senhor ninguém pode prescrutar. E ela diz e te dá um comando: permaneça firme onde você está. Não dê um passo sem que eu te autorize. Quando o pessoal estava ali no deserto, no Êxodo, Moisés só caminhava quando a nuvem caminhava ou a coluna caminhava. Enquanto ela estava parada, o acampamento ficava parado. Porque se ele caminhasse sem a presença de Deus, ele poderia torrar no deserto ou morrer de frio durante a noite. É melhor você estar em desespero, mas sabendo que Deus está cuidando de você, do que tomar uma decisão de ser destruído por uma atitude errada. Isaac, no meio do desespero, tomou uma decisão, mas o Senhor disse: não. Talvez você tenha projetado no seu coração. A palavra de Deus diz, Êxodo 16, o homem pode até fazer planos, mas a resposta vem do Senhor. Às
Às vezes você tem feito tantos planos, achando tanta solução para você, mas o Senhor tem olhado e dito: eu sei o que é melhor para você. E no momento, não. E quando Isaac ouviu a voz do Senhor, por mais complicado que fosse enfrentar aquilo tudo, a palavra de Deus diz que ele permanecia naquele lugar. Às vezes nós decidimos que parece ser bom, mas a boa, perfeita e agradável vontade vem do Senhor. Amém, aleluia. Talvez você já pensou assim: eu já tenho a solução para todos os meus problemas. Mas você não ouviu Deus ainda dizendo se é ou não é para você. Às vezes você nem quer ouvir mais Deus, porque você não quer ouvir não. E esse não pode te contrariar. Mas é melhor estar contrariado e viver a promessa do que sorrir e se perder. Às vezes nós precisamos entender que os planos precisam ser apresentados diante do Senhor. Que eu até posso colher alguma coisa boa no momento, mas eu posso perder tudo que Ele projetou para mim no final. A minha colheita agora, ela pode ser completamente passageira. Eu posso perder a colheita eterna. Os planos de Deus, as promessas de Deus, os propósitos de Deus, os sonhos de Deus são bem mais elevados do que o meu. Os pensamentos do Senhor são bem mais altos do que os meus. É muito melhor você se ajoelhar e chorar, regar com lágrimas, porque quando o Senhor te abençoar, você volte colhendo com alegria. Nós precisamos estar firmes, ouvindo a voz do Senhor. Abre sua Bíblia em Tiago 4. Tiago 4. Tiago 4, versículo 13. Tiago diz assim: ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou para aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Às vezes nós projetamos todas as nossas vontades e dizemos: amanhã eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro, eu vou fazer aquilo outro, vou fazer isso, vou fazer aquilo, programa isso, programa aquilo outro, mas sequer pergunte se é da vontade de Deus. Você nem sabe se o amanhã vai existir para você. Você nem sabe se você amanhece. Você pode projetar tanta coisa, executar e se perder, e nem ser abençoado. Ou você pode ser abençoado e perder o melhor. E Tiago diz: olha, ao invés de você fazer os seus próprios planos, faça com que o Senhor participe deles com você. Faça que o Senhor faça parte dos seus planos. Faça com que o Senhor esteja presente nas suas decisões. Porque quando algo for acontecer, o Senhor Ele vai te agradar. Ele diz: ao invés disso, deveria dizer: se o Senhor quiser, eu vou. Porque quando o Senhor entra nos seus projetos e Ele faz parte deles com você, você vai entender que o não dele é te levando para um lugar melhor. Quando você começa a dizer: se o Senhor quiser, antes que dê errado, Ele já te avisa. Porque a Bíblia diz que a intimidade do Senhor é para aqueles
os quais Ele fará conhecer a sua aliança. Antes que tudo dê errado, Ele já te avisa. Sabe por quê? Porque Ele está junto com você. Porque você confiou. Porque você decidiu estar com Ele. Porque Ele decidiu que Ele faz parte da sua vida. Você entendeu que o sim de Deus é muito bom, mas o não de Deus é intimidade. Você entendeu que o sim é porque Ele é bom, mas o não é porque Ele é Pai. O não é porque Ele sabe os planos que Ele tem para você. Jeremias diz isso: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Só que Ele não vai interferir quando você decidir. Irmãos, eu não suporto ver pregador afirmar que Deus interfere na sua decisão. Você colhe as consequências das suas atitudes. Mas se você decidiu fazer, o Senhor Ele permite você fazer. Às vezes você tem pedido tanto algo para Deus, irmãos, tanto. Não é que Ele te abençoou, Ele permitiu. Pastor, qual que é a diferença? O permitir, irmãos, é dizer: vai, faça o que você quiser fazer. Mas sabe o que vai acontecer? Daqui a um tempo você vai voltar para o mesmo lugar que você está e recomeçar tudo, porque você não quis ouvir a palavra dele. Às vezes você tem perdido o que é mais precioso hoje no mundo, que é o tempo. Você decide por alguma coisa e você insiste. Aparentemente você acha assim: Deus permitiu. Sim, Deus permitiu, mas para que você possa entender. Ele tinha algo melhor, mas você não quis o que Ele te propôs. Você não quis ouvir o seu não. Você vai viver tudo aquilo e vai chegar um momento lá na frente que Ele vai te trazer, quando você ainda quiser viver a vontade dEle, vai te trazer lá para o começo. Você vai recomeçar tudo outra vez. Tudo aquilo que você já poderia estar vivendo na vontade dEle, você vai recomeçar do começo. E o processo demora muito mais. Você deixa de viver a plenitude do que Deus escolheu para você. Quando eu saí da Igreja de Deus a primeira vez, eu fiquei 3 anos na Igreja de Deus depois. Eu me converti na Igreja de Deus. E eu queria sair. Eu morava em Goiânia, queria sair, orava, jejuava, pedia, até que Deus disse: vai. Era a vontade de Deus? Não, porque eu voltei, mas Ele permitiu. Tive proveitos? Tive, mas eu fiquei 5 anos. Aprendi muito no ministério que eu fiquei. Mas depois eu voltei para a Igreja de Deus e recomecei. Eu poderia ter caminhado na direção dele e já estar vivendo outra etapa na minha vida, mas eu atrapalhei nas minhas decisões, o que Deus tinha preparado. E quando o Senhor me disse: volta, eu poderia ainda ter errado. Eu surtei. Eu disse: não, volta para a sua Jerusalém. E as coisas aconteceram. Quando eu decidi voltar, tudo se encaixou. Os nãos de Deus é aqueles que te guardam. Eu preciso saber e entender se o que eu estou fazendo tem o sim ou não de Deus. Aparentemente eu posso estar até colhendo alguma coisa, mas eu posso estar perdendo o melhor de Deus para a minha vida. Pastor, e como eu sei? Eu sei que talvez muitos estejam pensando: como eu vou saber? Em primeiro lugar, irmão, se contraria a Bíblia. Você está fazendo algo que contraria a palavra, fora da palavra, já deu. Deus não está nesse negócio. Segundo, está trazendo desconforto para você, está trazendo confusão aonde você está,
está trazendo contenda entre a sua casa. Se está em desacordo com o que Deus te chamou. Se você não está sendo abençoado. Se isso tem trago dores. Isso não é de Deus. Quando não há paz. E você sabe quando você não tem paz. Aliás, ao contrário, você sabe quando Deus te traz paz. Se você não tem paz, pastor, mas eu também não estou sem paz. Não é que você tem que estar sem paz, tem que ter paz. Eu posso estar de boa, mas eu não tenho paz. Sabe quando você pensa num negócio e não te traz paz? Não é Deus. Segundo, terceiro, quarto, sei lá. Quando você não tem a aprovação dos seus pais, você é solteiro. Quando você não tem a aprovação da sua família, pai e mãe. Irmãos, não tente tomar decisão sem a aprovação de pai e mãe. Ore para que Deus mude o coração deles. Porque se seu pai e sua mãe disse não, por mais errado que ele esteja, Deus vai honrar seu pai e sua mãe. Amém. Aleluia. Mas irmãos, não é mais, é não. Não é? Mas meu pai e minha mãe é isso. Eles até são. Mas debaixo desse céu não tem autoridade maior na sua vida. E se eles disserem não, irmãos, orem, não para ter a resposta de Deus, mas que Deus mude o coração deles. Porque se seu pai e sua mãe te disse não, não vai não. Porque depois de 20 anos, você podia ter te obedecido, já é tarde. Ou eu perdi tanto na minha vida, tantas coisas Deus já tem para você e você desobedece, seu pai e sua mãe, você perde até a vida. A Bíblia diz que aquele que não honra pai e mãe, até os seus dias são interrompidos. Se seu pai e sua mãe estão dizendo não, vai não. Fica quietinho, suporta o processo. Comece a orar para Deus mudar o coração deles. Ou quando você começar a orar para querer alguma coisa, comece a dizer: fale primeiro com meu pai e com minha mãe. Porque quando você for falar, eles vão dizer: o Senhor já falou. Quando o seu esposo não estiver de acordo, vai não. Ou a sua esposa, vai não. Ore primeiro, para que Deus mude essa situação. Ore primeiro, porque vai ser contenda sobre contenda. É capeta por cada metro. Eu lembro que quando a gente foi para o Iguaçu, irmãos, a primeira coisa que eu disse para Deus: se é para eu ir para o ministério, eu não tomei a decisão de ir para o ministério sozinho. A primeira coisa que eu disse para Deus num momento tão difícil, que Deus tinha que falar primeiro com a Kátia, porque para ela era mais difícil. Irmão, se Deus falar para mim: vai plantando bananeira, eu vou. Mas eu não vou só. Mas agora eu casei. Agora você casou, você tem um problema. Você casou porque quis, ninguém te obrigou. Ninguém colocou revólver na sua cabeça e disse: case. Naquele momento era tudo que você era, a solução dos seus problemas. Casar. Talvez se você tivesse ouvido mais um pouquinho. É claro que Deus também transforma a maldição em bênção. No caso do casamento, eu creio no casamento. Mas o preço é alto. Esperar assim um pouquinho. É muito melhor você viver a solitude, porque não é solidão que se você tem Deus, você não vai solidão. A solitude, se agradar de estar sozinho com Deus. E esperar no Senhor. E permitir que Ele fale contigo. Porque depois que casou, querido, os seus problemas podem ser grandes. Estou dizendo em nível ministerial, tá, irmãos? De promessas que você poderia ter mais na frente, sozinho. Então, quando as coisas estavam tão difíceis na casa, irmãos, eu vou dizer para você, foi dias difíceis. Eu não tinha dinheiro para pagar energia.
pagar água. Eu ligava para o pastor Renato: irmãos, eu nunca fiz isso na minha vida. Eu sempre fui independente, eu sempre trabalhei, sempre tive bons empregos. Por mais que eu servisse na igreja, eu trabalhava na igreja, mas eu trabalhava na igreja porque eu era servo, eu servia ele para ajudar ele no ministério. E não era interesse ou cobrando, mas quando não tinha dinheiro para pagar a energia, que já era a segunda vencida, eu ligava para ele: pastor, não tem dinheiro. Ele me mandava dinheiro: não tem dinheiro para água. Aí ele mandava a cesta básica. Aí os nossos discípulos faziam vaquinha. Foi difícil, irmãos, mas eu permaneci. Permaneci porque, por mais que eu entendesse que era a hora de eu ir para o ministério, a Cátia ainda não tinha se manifestado. E a oração que eu fazia é: fale com ela primeiro. E quando nós conversamos com o pastor Renato, que ele também entendeu que era uma autoridade espiritual, isso tem muito peso na sua vida. A autoridade espiritual é aquela que está agora. Hoje, minha autoridade espiritual não é o pastor Renato. A minha autoridade espiritual é o bispo Julião. Ainda que eu tenha um relacionamento muito íntimo com o pastor Renato, me aconselho muito com ele. Eu ligo com ele, eu converso com ele. Mas a minha autoridade é o bispo Julião. Qualquer decisão que eu vá tomar, eu tenho que conversar com ele, porque espiritualmente é ele que está assim. Nós decidimos juntos naquela época. A primeira coisa que nós falamos é: a Cátia precisa estar de acordo. E quando nós chegamos para falar, a Cátia só chorava. Foi difícil para ela também. Chorava. Eu dizia: meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida agora? Estava igual Isaac: o que eu vou fazer, irmãos? Não tinha solução, não tinha resposta, não tinha direção, e eu não tinha uma palavra dela. E havia muita ansiedade no meu coração, muita insegurança. A gente tinha Giovana, fora vergonha, toda a situação por trás daquilo. Conversamos, ela decidiu que está tudo bem, a gente ia assumir a igreja. Então o pastor Renato iria conversar com o bispo Juliano. Então ela começou a chorar de novo. Ele disse: eu não posso falar com o bispo Juliano, com a Cátia nesse estado. Voltamos para casa. Irmãos, eu já estava nervoso. Eu disse: mas a gente já tinha conversado. Você falou, você nem passa vergonha, você vai lá, chora e tal. Aí ela disparou a chorar mais ainda. Disse: é porque Deus já falou comigo tem 6 meses. Foi o quê? Deus já tinha falado com ela que era tempo de assumir a igreja 6 meses atrás. Eu poderia ter evitado tanta dor, mas eu estava no sofrimento que eu entendi que eu precisava ouvir o sim do Senhor, e o sim dependia do sim dela. Às vezes você precisa entender o processo, tomar decisões sozinhos, querendo sim para você, pode te fazer perder o projeto que Ele tem na sua vida. Nunca olhe e diga: ah, mas não está assim. Irmãos, pode não estar do jeito que você quer, mas se o Senhor está no processo, as coisas vão acontecer. Não pode até mexer com você, mas o não, ele te faz viver o melhor de Deus nessa vida. É melhor ouvir um não e obedecer, porque querer ouvir um sim e morrer. Eu sei que talvez você esteja pensando: mas como que eu vou entender isso? Repense no que você está pensando hoje. Certamente Deus já te deu uma resposta, mas é você que não quer ouvir. É você que não quer essa resposta. Deus já falou contigo, mas essa resposta não é a que você quer. Mas o Senhor, Ele quer mudar o seu coração. O Senhor quer falar contigo. Comece a dizer: Senhor, eu aceito a sua direção, me agradando ou não, sendo bom para mim ou não. Quando eu decidi voltar para a igreja de Deus, eu me ajoelhei no carpete da minha sala. Eu trabalhava na igreja que eu era, e foi muito difícil fazer essa oração,
disse para ele: Senhor, eu decido te obedecer. Eu abro mão de estar aqui, com emprego ou sem emprego. Eu vou voltar. E aquilo foi muito doloroso, irmão, mas eu fiz de coração. Na mesma ocasião, o Senhor mudou a minha história. E eu saí da igreja, eu já saí empregado. Uma das maiores mulheres de Deus, relatado humanamente por biografia, chamada Kathleen Kuhlman. Te amo. Depois dos apóstolos, a mulher que fez mais milagres sobre essa terra chama Kathleen Kuhlman. Ela tem um ministério tão promissor, tão rico, mas tão cheio de problema. E teve uma vez que ela se envolveu, ela foi o pivô de uma ministério. E ela era muito íntima do Espírito Santo. Mas houve um momento que o Espírito Santo se ausentou dela por causa de uma decisão errada. E aquilo doeu muito no coração. Então ela tinha que tomar uma decisão, abrir mão do homem que ela amava, ou abrir mão da presença de Deus, do projeto de Deus e das promessas de Deus. E o livro dela conta que ela saiu andando desnorteada pelos caminhos da cidade até ela se deparar com um muro sem saída. Quando ela parou naquele lugar, que ela não teve mais por onde correr, ela disse que suspirou, olhou e disse: Senhor, eu abro mão de tudo para viver contigo. Eu não abro mão da tua presença. Ela voltou, chegou, sentou com ele e disse: entre você e o Senhor, eu fico com o Senhor. Por mais que eu te ame, eu gostaria que você voltasse para as suas coisas. Às vezes nós temos que fazer e tomar decisões, irmãos, que vão doer. Não era um carinha que ela conheceu, estava vivendo, ela tinha casado com ele já. Era o momento dela. Mas o Senhor tinha outros planos para ela. Não era para ela casar. Não era para ela ter marido. Era para ela viver no ministério. Era a palavra que ela tinha, mas ela não queria ouvir. Então ela disse: eu abro mão de tudo para te ter de volta. Naquele mesmo instante ela sentiu a presença do Espírito Santo inundando a vida dela. Às vezes, irmãos, você precisa abrir mão de coisas que você quer demais, mas que está te tirando o que Deus tem para você. Amigos, irmãos, é difícil demais abandonar amigos, até mesmo amigos de igreja, mas tem vezes que Deus vai tirar. O mais difícil de sair de Iguaçu foi deixar um amigo, um discípulo. Ele é meu amigo. E a gente estava orando junto, a gente estava junto todos os dias. Ele era como meu filho. Converteu lá de dentro de casa. Ele chama as meninas de minhas irmãs. Mas para obedecer ao Senhor é muito melhor deixar. Se Deus quiser, mais na frente a gente volta a ser. Mas eu prefiro viver a vontade de Deus, ainda que não seja do meu jeito, ainda que seja um não. Aleluia. Eu prefiro viver a vontade dele. É muito difícil, irmãos, viver com o sim do que eu quero, mas distante de Deus, distante da presença. Chega um momento que você tem que entregar tudo e dizendo algo. É preciso estar disposto a perder tudo para ganhar o que Deus preparou para nós. Há um custo. Há um custo para as coisas mais importantes na vida. E é no sacrifício que encontramos nosso verdadeiro tesouro. Às vezes você precisa hoje dizer ao Senhor: eu te entrego para viver tudo que você tem para mim. Para que o Senhor construa medos, traumas, pessoas, posições. Eu entrego tudo nas tuas mãos. Tudo para viver o sim do Senhor, ainda que seja um não.
Você pode pegar tudo que você tem orado e dizer assim: eu te entrego, eu te consagro. Eu quero viver a tua palavra, eu quero viver a tua promessa, eu quero viver os teus planos, os teus pensamentos, os teus sonhos. Eu quero entender, Jesus, que cada dor é um lapidar do Senhor para viver algo muito maior do que eu tenho vivido. Comece a falar com o Senhor de tudo que você tem tomado. Talvez você tenha tomado decisões tão sozinhos, tão sozinho. Você não tem ouvido mais o Senhor falar contigo. Comece a entregar tudo a Ele.